Olá, amigo produtor, seja muito bem-vindo. Está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta terça-feira, dia 6 de fevereiro. Entre os destaques de hoje, você vai ver que a soja volta a reagir na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o dólar comercial sobe, alcança já o patamar mais alto de 2018. O IMEA elevou a expectativa da produção da safra de soja do estado mato-grossense. E ainda hoje você tem informações direto da Itália, onde aconteceu uma feira agrícola. Você vai acompanhar as novidades apresentadas por lá nesta edição deste ano. Aqui hoje conosco também terá entrevista com João Pedro Pucci Dias, que, como você ouviu aí com Adriano Edival, vai comentar sobre as perspectivas do agronegócio no Brasil neste ano de 2018. Tem também previsão do tempo, cotações de mercado e muito mais. Fique conosco, a partir de agora, Agricultura BR no ar. A soja volta a reagir em alta nesta terça-feira na Bolsa de Chicago após 4 sessões seguidas de desvalorização. São as previsões climáticas sobre a Argentina que continuam ditando a direção do mercado internacional desta commodity. Ora, os especuladores acreditam que as chuvas devem retornar, ora, ficam desconfiados de que se ela será realmente suficiente para garantir o bom desenvolvimento das lavouras desta safra. Vamos acompanhar como que a soja opera neste momento, então. Negócios para a soja na Bolsa de Chicago seguem com alta, elevação superior a 0,5% agora para todas essas posições de mais curto prazo. A posição de março opera a $9,75 por bushel, com alta de 0,56%. Soja negociada em Chicago para entrega em maio vem a $9,86 mais 50 por bushel. Posição de julho, $9,96 mais 25 por bushel. E a posição de agosto a $9,99 por bushel. Veja na coluna cotação máxima que essa posição já quase chega aos $10 por bushel na manhã desta terça-feira, recuperando a perda vista nas sessões anteriores. Bom, e se a Argentina está influenciando tanto assim o mercado internacional do grão, a gente quer saber com a equipe da Somar Meteorologia como fica a previsão do tempo para o país vizinho nos próximos dias. Quem mostra os detalhes para a gente é a Juliana Rezende. Olá, Juliana, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. O plantio da soja na Argentina já foi finalizado ao longo dos últimos dias e agora a expectativa é de instabilidades retornando para a região. Lembrando que a área produtiva agora desta safra foi menor do que a safra passada, diminuindo em torno de 5% se comparados com a safra anterior. Agora, os dias de tempo mais seco ao longo das últimas semanas acabaram trazendo um pouco mais de preocupação para os produtores, porque essa falta de chuvas diminuiu a disponibilidade hídrica do solo. Mas ao longo das próximas semanas, a expectativa agora é de cenários mais otimistas, porque volta a chover, principalmente nas áreas mais ao norte da Argentina. Aqui do centro ao norte, as instabilidades vão ganhar mais intensidade agora ao longo dos próximos 5 dias, por conta da formação de uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina e o Paraguai, que vai ajudar a trazer mais instabilidades para a região. E o volume de chuva é bastante significativo, podendo alcançar até 30 milímetros aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Já no decorrer da segunda semana, entre os dias 12 e 16 de fevereiro, as instabilidades ainda seguem atuando no centro e norte da Argentina, só que dessa vez as chuvas já começam a perder um pouco mais de intensidade. Então o volume de água aqui nessa área central da Argentina já fica mais baixo. O acumulado não passa de 5 milímetros em 5 dias, o que quer dizer que é o tempo mais seco que vai predominar, mas tem risco de algumas pancadas de chuva de maneira mais isoladas, principalmente no finalzinho do dia, como é típico para esta época do ano. As instabilidades mais expressivas ainda devem persistir apenas no extremo norte da Argentina, onde o volume de água ainda deve ficar em torno de 30 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, o cenário é mais otimista para as áreas produtoras de soja da Argentina. Isso porque volta a chover com volumes significativos e também com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo das áreas produtoras da Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. Por aqui a gente fala agora sobre soja, mas no Brasil.
as atividades de colheita já começaram em algumas áreas produtoras do país, mas não no Paraná, um dos maiores estados produtores do grão. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, embora 20% das lavouras já estejam na fase de maturação, nenhum por cento ainda foi concluído, pelo menos nos números oficiais que trazem as referências de colheita da soja no Paraná. De acordo, então, com o departamento, a situação do desenvolvimento vegetativo das lavouras é a seguinte: 12% se encontra ainda na fase de floração, 67% estão na fase de frutificação e já 20% em maturação. A condição das lavouras segue a mesma, 86% se encontram em boas condições e 14% em condições médias. Além de sofrer com a falta de chuva no início do ciclo, o Paraná sofreu recentemente com o excesso da chuva que acabou atrapalhando os tratos culturais desta safra. De acordo com informações do consórcio anti-ferrugem, o volume de casos de ferrugem asiática da soja no estado do Paraná é muito grande nesta safra. Dos mais de 270 focos registrados no Brasil, até o momento nesta safra, cerca de 40% se encontram só no estado paranaense. Tudo isso em função dessa umidade mais elevada que favorece o aparecimento do fungo. Bom, a gente vai seguir acompanhando o que acontece nas lavouras de soja do Paraná e todo o acompanhamento de início de colheita você acompanha aqui com a gente. Por enquanto, vamos saber como está o mercado por lá. Veja as cotações da soja em cada município produtor. Bom, se o Paraná não está colhendo a safra de soja ainda, Mato Grosso está sim. E ele avança com as atividades de colheita do grão no campo e lidera entre os estados que estão à frente nessas atividades agrícolas pelo país. Conforme as atividades de colheita avançam, tem sido observada uma produtividade melhor do que estava sendo esperado. Tanto é que o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou nesta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, uma nova projeção de safra por lá. Ele trouxe uma elevação na expectativa de produção, que já já a gente confere. Vamos, em primeiro lugar, acompanhar os números em relação à área plantada. Não sofreu alteração, são 9.420.000 hectares que foram plantados com soja no estado do Mato Grosso nesta safra, mantendo-se, portanto, em linha com o que o IMEA divulgou no último levantamento que foi apresentado em dezembro do ano passado. Agora, a produtividade média das lavouras, esta sim, tem resultados melhores do que estava sendo esperado. Ficou 1,22% à frente do que foi apresentado em dezembro. Cada hectare plantado com soja no Mato Grosso tem expectativa de render, em média, 54,78 sacas. O estado, portanto, fica com já essa expectativa melhor para fazer a colheita da safra do grão. Por fim, a produção deve também ficar maior do que foi apresentado no mês de dezembro. Só não é tão mais elevada por conta da área, que permanece a mesma. Mas com o ganho de rendimento médio, a produção mato-grossense de soja, ela deve ficar quase próxima ao que o estado colheu no ano passado, ano recorde. Vamos aos números então. Em relação ainda falando sobre a produtividade da soja no estado do Mato Grosso, a gente traz aqui alguns destaques e a diferença que tem sido observada em algumas regiões. Região Oeste, por exemplo, é a que tem colhido melhor, são 57 sacas por hectare. Centro-Sul, 55 sacas, região Sudeste, 54,2 sacas e a Nordeste tem o menor rendimento observado no estado até agora, de 52,2 sacas por hectare. Ainda assim, a média para o estado é positiva, acima de 54 sacas e meia por hectare. Por fim, vamos agora aos números de produção. O IMEA projeta, então, que o estado mato-grossense colha neste ciclo 30.980.000 toneladas de soja. O volume só não vai ser maior do que o do ano passado, que foi um ano de clima excepcional. Mas veja que a diferença é muito pequena
Caso esse número se confirme, ele vai ficar em menos de 1% abaixo do que o estado colheu no ciclo passado. Colheita da soja começando pelo país e os produtores já começam a ficar mais atentos ao mercado. O valor pago pela saca do grão hoje em dia está mais baixo se a gente comparar o que acontecia em fevereiro de 2017. É que naquela época o Brasil ainda vinha de uma safra menor no ciclo 15 e 16 e depois, posteriormente, sim, veio a safra recorde. Em fevereiro, o mercado ainda operava com valores mais elevados, é o que a gente acompanha agora no indicador da soja nos portos do país. Vamos relembrar, então, como foram esses últimos 12 meses para o valor do grão. No dia 6 de fevereiro de 2017, o Porto de Paranaguá pagava em média R$ 74,50 pela saca de soja. Veja como há uma queda muito forte nos meses seguintes, fechando no dia 5 de abril a R$ 65 a saca. O que houve naquele período foi a entrada da safra recorde de soja no país, que pressionou os valores em todo o Brasil. Já em julho do ano passado, no dia 11, cotação da saca do grão estava em R$ 76 no Porto Paranaense. Os valores se mantiveram assim até o mês de dezembro, com, claro, oscilações acontecendo entre este período. E o que houve recentemente foi alguma queda dos valores. Em janeiro deste ano, no dia 23, Porto de Paranaguá pagou R$ 73,20 pela saca do grão e nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro, o valor no Porto está em R$ 72,70. Se a gente comparar com o que aconteceu na mesma data do ano passado, há uma queda de 2,42% acontecendo. Essa oscilação de mercado também foi vista, é óbvio, no Porto de Santos, no acumulado dos últimos 12 meses, mas o preço atual, comparado com o de 12 meses atrás, tem uma queda menor do que o do Porto de Paranaguá. Veja que no Porto de Santos a queda anual é de 1,35%. Há um ano, exatamente no dia 6 de fevereiro de 2017, o preço da saca da soja no Porto Paulista era de R$ 74. Já no dia 7 de abril, houve aquela queda por conta da entrada dessa safra cheia, valores ficaram em R$ 64,50. Em julho, o mercado já voltava a reagir, com o preço da saca R$ 75. Em dezembro, o preço era também ainda de R$ 75 a saca. Em janeiro deste ano, o mercado já começa a enxergar a futura safra de soja do país, também volumosa, que agora pode até ser recorde na visão de algumas consultorias. No dia 18 de janeiro deste ano, o Porto de Santos pagou R$ 71,50 pela saca do grão. E nesta terça, dia 6 de fevereiro, são R$ 73, ou seja, R$ 1 a menos do que acontecia na mesma data do ano de 2017. A gente fica agora com as cotações da soja no Brasil, mas em cada estado produtor. Terminou nesta segunda-feira, na Itália, a Feira Agrícola de Verona, uma das mais tradicionais da Europa, que neste ano completou 113 edições. Mais de 1.300 expositores de 33 países estiveram presentes por lá. Quem representou o Brasil foi o deputado federal Evair de Mello, do PV do Estado do Espírito Santo. Ele, inclusive, preparou materiais exclusivos para a gente exibir aqui no canal do Boi, alguns deles que você vai acompanhar na edição de hoje. Neste primeiro, ele mostra para a gente quais foram as novidades em máquinas agrícolas e implementos que ele encontrou por lá. Bem, meus amigos do canal do Boi de todo o Brasil, aqui na Feira Agrícola de Verona é perceptível o salto que o setor de máquinas e equipamentos está dando para atrair jovens e mulheres.
Máquinas, é claro, pela qualidade dos equipamentos, robustez das suas peças, impressionam cada vez mais. Mas o momento agora é a era digital, é a era do design de máquinas. Tudo isso, como eu disse, para atrair jovens e mulheres para essa atividade. Cada vez mais estar na cabine de um trator igual a esse, operar um equipamento, você pode fazer isso pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador. Estar na cabine de um trator como esse, estar numa sala de navegação, quase em dimensão espacial. Isso é importante para que possamos investir na sucessão familiar. A indústria de máquinas entendeu que, como eu disse, além da força, é preciso ter elegância, é preciso ter tecnologia. Essa é a agricultura nova, a agricultura do velho continente, as máquinas do velho continente se reinventando para que a agricultura possa continuar na nobreza que sempre foi. O canal do Boi presta serviço e é uma alegria estar daqui, da Feira Agrícola de Verona, na Itália, poder repassar essas informações e essas novidades para todo o Brasil. Tá aí, deputado federal Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, repassando o que ele conheceu na Feira Agrícola de Verona, na Itália, com exclusividade aqui para o canal do Boi. Ainda nesta edição, a gente repassa para você outras novidades que ele conheceu por lá. Por aqui é hora do dólar no Brasil. Moeda norte-americana vem subindo e com muita força no dia de hoje. Já se encontra no patamar mais alto de 2018. Há pouco vinha a R$ 3,27. Em relação ao fechamento desta última segunda-feira, quando fechou a 3,24, a alta era expressiva. Vamos acompanhar neste momento como vem o dólar comercial. Segue em campo positivo, vem subindo 0,52% no momento, negociado a R$ 3,26 mais 5. Por aqui é hora do primeiro intervalo comercial desta edição. Fique conosco, no próximo bloco recebemos aqui no estúdio João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio. Ele vai comentar sobre as perspectivas do agro no Brasil em 2018. Voltamos já. Estamos de volta. A Agricultura BR debate agora 2018. Olha, o ano recém começou, já entramos em fevereiro, mas muita coisa já aconteceu no meio rural. Várias expectativas de safra, trazendo a projeção de talvez o Brasil colher uma nova safra recorde de soja. Tem novidades envolvendo o milho e também o câmbio, que já oscilou muito ao longo deste ano. Sobre tudo isso e as perspectivas para o agro no Brasil em 2018, a gente conversa agora no quadro Entrevista. Ao meu lado, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócios do SBA. João, obrigada pela presença mais uma vez. Ok, vamos lá. Bom, muitos assuntos para a gente debater aqui hoje, né? É sempre uma boa conversa com o senhor. A gente começa então falando do câmbio. 2018 começou já com fortes oscilações para a moeda norte-americana aqui no Brasil. Condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, tem as questões de empregos nos Estados Unidos, reforma da Previdência, tudo isso mexeu bastante, né? O que pode vir ainda a acontecer em 2018 em relação ao câmbio? Olha, Juliana, o ministro Mário Henrique Simons falava o seguinte: inflação aleja e o câmbio mata. Ou seja, o câmbio é um fator importante na formação de preço. Quando você pega os dois principais produtos brasileiros, soja e milho, nós estamos falando de 90% da produção de grãos. E os dois têm formação. A soja é diretamente, umbilicalmente, com preço no mercado externo em dólar. Ou seja, o que acontecer lá fora, convertido no preço em dólar convertido em reais, é o preço que o produtor vai receber, menos os custos para chegar até o porto. Então, no caso do milho também, apesar de ser uma produção de 96 milhões de toneladas, apenas 30 milhões serem exportadas, mas a exportação é a válvula de escape. Se você não tiver exportação, o mercado interno recua, sabe que tem milho estocado na mão do produtor e vai comprando da mão para a boca e, consequentemente, deprime os preços. Quando você tem, como aconteceu em 2016, uma demanda forte lá fora, o preço do milho dispara no mercado interno brasileiro. Então, o produtor deve ficar sempre atento à oscilação do câmbio para aproveitar as janelas de oportunidade? Porque de um lado se subir, e de um lado atrapalha um pouco ele no custo de produção dele, porque os defensivos hoje pesam, fertilizantes, são quase todos eles cotados em dólar. E quando você tem janelas, oportunidades que o preço melhora um pouco e é a hora de aproveitar.
Então, você nunca pense em acertar o olho da mosca. Acertando a mosca, está bom demais. Seu João, a gente tem um gráfico preparado para o pessoal de casa, a gente pode acompanhar aqui no telão também, que mostra a oscilação do câmbio no Brasil ao longo desse ano de 2018. Ele começou alto, veio lá para baixo logo depois da condenação, em segunda instância, do ex-presidente Lula, e agora volta a reagir. Tu vê que ele oscilou ao longo do tempo. Não é bem um eletrocardiograma, mas ele oscila ao longo do tempo. Não foi muitos fatores externos, foi muito fator interno. Ou seja, cada delação, cada confusão que deu no Brasil, cada questão política, a tendência do câmbio era subir. Quando resolvia o problema, a tendência do câmbio era cair. Quando você vê o volume de investimentos diretos no Brasil, ele é muito grande, especialmente os chineses. Eles estão investindo muito dinheiro no Brasil e trazem dólar. Você tem um superávit na balança comercial de 67 bilhões de dólares. Tudo isso acaba aumentando a oferta de dólar no mercado e, consequentemente, arrefece qualquer tendência de alta. Nós estamos hoje chegando, você há pouco tempo deu uma notícia aqui, há poucos minutos atrás, o câmbio a 13,26. Ou seja, hoje estamos vivendo um câmbio praticamente o mesmo preço que estava no início de janeiro. Bom, tratando-se de um ano eleitoral, 2018 aqui no Brasil, seu João, quais devem ser os principais gargalos que a Frente Parlamentar da Agropecuária deve investir aproveitando esse momento? Olha, o gargalo maior vai ser a definição do futuro presidente da República. Esperamos que o Brasil não caia num regime populista novamente. Custou caro para nós brasileiros esses últimos 3, 4 anos de recessão. O país agora começa a voltar ao normal, começa a ter um crescimento econômico e não podemos desperdiçar essa chance, porque nós precisamos gerar emprego. Nós temos uma população jovem chegando ao mercado de trabalho que não tem opção de trabalho. Isso é ruim. Você tem 13 milhões de desempregados. Você teve uma redução na renda do brasileiro em função de que perderam emprego e perdeu a confiança no futuro. Isso tudo impacta, especialmente o consumo de alimentos. Carne é um exemplo clássico. A carne é muito elástica. A hora que a economia começa a melhorar, você vê claramente uma tendência de consumo. Sim, de aumento o pessoal volta a consumir. Agora, e o inverso é verdadeiro. Cada vez que você tem uma recessão, você tem uma redução de emprego, tem uma redução de massa salarial, a família foi induzida a se endividar nos últimos início do governo Dilma. Os bancos oficiais ofertaram muito crédito, ou seja, estimulou-se o consumo e a produção estava estagnada, ao contrário, e pior do que isso, entrou em decréscimo. Agora, em janeiro, hoje saiu o primeiro número de veículos fabricados no Brasil em janeiro, 24% acima de janeiro. A indústria automobilística é um termômetro importante, porque não é só o fato de vender de veículo, mas você tem uma cadeia atrás dela de autopeça, de pneus, etc., etc., que demonstram uma ativação da economia brasileira. Vamos partir agora para o campo. Safra de soja do Brasil está dando início à colheita. Algumas consultorias acreditam que essa safra vai ser, inclusive, recorde, bateu o recorde da safra passada. O senhor acredita nisso e como que deve ficar o mercado? Você teve um pequeno acréscimo de área plantada, menos de 2%, mas teve um acréscimo. O clima no sul do Brasil, em alguns momentos, não foi tão generoso, mas no resto do Brasil foi generoso. Até no Mato Piba, que era uma região que sofreu em anos anteriores, esse ano foi bom. As primeiras colheitas no Mato Grosso surpreendem. Tem produtor colhendo 65, 68 sacos por hectare. Nós recém demos a notícia aqui de que a média para o estado agora está mais de 54 sacas e meia por hectare. E meia vem elevando também a expectativa vem elevando. de produção. Então você tem um potencial Mato Grosso chegar acima de 30 milhões de toneladas. Então você vê, e o produtor, apesar de mercado tá frio, apesar de ter vendido pouco mercado futuro, porque os preços nunca chegaram a um preço que compensava ele investiu, ou seja, e o ano ajudou. E a tecnologia está ajudando. Você está mostrando máquinas aí, plantadeiras, pneumáticas, que tem uma qualidade de plantio fantástica. E você vê também a lavoura limpa, você tem um manejo de solo. O pessoal se preocupa muito com a matéria orgânica, isso é fundamental, especialmente em solos tropicais. Então você tem uma conjuntura que leva, em condições normais, realmente bater o recorde. É possível que aconteça isso. A dificuldade vai ser a comercialização.
Quando você olha o preço posto Porto, R$ 72,00, e você vê uma tendência de aumento significativo no frete, em função de que você tem uma demanda forte e o preço o mercado é basicamente em cima de caminhão, esse frete é um mercado que trabalha muito em função do mercado spot. Ele cai quando você não tem oferta e também, quando há uma demanda maior, ele sobe com a mesma velocidade. Então, nesse momento, você vê um aumento do preço. Mato Grosso do Sul estava falando em 130, 128, 130 para levar até o Porto, já se fala em 160. Em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso mais ainda. E quando você vê essa conjuntura de infraestrutura nossa, nós estamos mostrando matérias novamente iguaizinhas a 2017, a 2016, 2015, a BR-163, novamente para chegar em Miritituba com problemas sérios. Ou seja, o Brasil não investe naquilo que precisa investir. O Brasil hoje é um país refém de um déficit violento na Previdência, de 260 bilhões, e não investe praticamente nada em infraestrutura. Então, cada ano que passa, à medida que as safras crescem, o problema aumenta. Se pega um ano igual a esse, chovendo, que é bom para a lavoura, e você vê a dificuldade para chegar. E o Mato Grosso ele tem que mudar o roteiro, ele não pode pensar em levar soja para Santos e para Paranaguá. Ele tem aumentado, inclusive, muito. as exportações. E você tem pelo investimentos Arco Norte. bons lá em Miritituba, 5, 6 terminais hidroviários de excepcional qualidade. Nós precisamos fazer o quê? Melhorar os portos no Pará e, quem sabe, aumentar a transferência de grãos das barcaças para navios oceânicos no próprio Rio Amazonas. Isso é uma tecnologia já dominada e seria muito útil isso, porque cairia um pouco os custos de logística para o Mato Grosso. E Mato Grosso tem que pensar em termos de soja, tem que pensar em termos de milho, porque os dois produtos têm que ir para o mercado externo. Eu não tenho consumo lá e é difícil você ter custo para trazer esses produtos até o centro-sul, até o sul do Brasil, especialmente o caso do milho. Seu João, mesmo enfrentando todos esses desafios, aumento de frete e todos os imprevistos, né, com a falta de infraestrutura, o produtor de soja, com o plantio da soja, ele ainda assim tem lucro, né? Mas essa margem vem diminuindo ano a ano. A IMEA divulgou essa semana os novos custos de projeção de custo da lavoura de soja. Se você botar todos os itens, custeio, máquinas, amortização de equipamentos, etc., estão falando em R$ 3.600. Então, se ele colher 60 sacos, essa soja custaria para ele R$ 60. E não pega esse preço em lugar nenhum do Mato Grosso hoje. Então, e colher 60 vem a média muito boa, né? O IMEA fala pouco mais de 55, 56. Então, é um desafio. O produtor vai ter que procurar soluções. No milho, você vê o milho com um custo de produção de R$ 2.600, R$ 1.700. Só a semente, em alguns casos, semente de alta tecnologia, fala-se em R$ 500 por hectare. O milho valendo menos de 20, tem que colher quase 30 sacos de milho de 60 quilos para pagar um saquinho de 20 de sementes. E ainda assim o produtor tem que investir no milho? O modelo está em cima disso, né, Juliana? Se você não cobrir a tua terra ou com braquiária e aproveitar essa braquiária para engordar gado, essa é uma alternativa muito boa. Quem pode é uma alternativa. Eu tenho uns amigos que têm lavoura no Mato Grosso, ele fala o seguinte: olha, minha terra arenosa, esquece milho, não vou plantar milho porque o potencial de produção cai. O que eu faço? Eu ponho braquiária. Eu tiro 7, 8, 10 arroba de boi por hectare no período de março até outubro. Eu acompanho um projeto de fosfato natural aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Paraíso, área arenosa, 85% de areia, e que plantou a braquiária após a colheita da soja. O ano não foi muito bom, choveu um pouco menos, calor, mesmo assim, o volume de massa seca foi 10.500 quilos por hectare de março a outubro. É um valor fantástico, uma cobertura excepcional. Se eu estou falando em 10 mil e pouco na parte superior, eu devo ter quase 20 mil na parte subterrânea, na parte raiz. Então, esse modelo, o milho, ele participa o quê? O milho conseguiu quebrar aquele ciclo vicioso que a soja vinha ao longo do tempo. Quando só se plantava soja, ela vinha diminuindo a matéria orgânica no solo e, consequentemente, impactando na produtividade. Hoje não, nós estamos aumentando a produtividade. Prepara o solo bem? Faz o solo. O brasileiro tem que ter orgulho. Nós fizemos o solo. A natureza nos deu um solo fraco, pobre, e
E o brasileiro conseguiu fazer, com tecnologia, com trabalho, com novas alternativas, coisas que o Brasil tem que ter orgulho. Nós que estamos no agronegócio, você que mostra a matéria, você vê cada caso de sucesso. Por quê? Porque ele usou a tecnologia para o bem, ou seja, hoje o Brasil produz alimentos para atender 210 milhões de brasileiros e 1 bilhão de outros países. Isso é um orgulho para nós. E quando você olha, você vê um relatório do Rabobank que eu te passei, esse relatório do Rabobank, ele projeta o seguinte: o mundo vai aumentar o consumo. Soja cresce quanto? Cresce 3,5%, 4% ao ano o consumo. Só a China cresceu 7 milhões de toneladas o consumo de soja em relação ao ano anterior. Aonde que vai vir buscar? Vai buscar no Brasil. É esse produtor que vai produzir, que enfrenta dificuldades homéricas. Nós estávamos falando agora, ontem aqui no canal, fizemos uma matéria sobre fundo rural. O brasileiro é difícil prever o futuro e agora é difícil prever o passado, porque os caras conseguiram fazer uma coisa absurda, que é fazer uma cobrança retroativa de imposto de 5 anos para trás. Então, essas coisas, com todo esse desafio, o nosso produtor é capaz de enfrentar e superar esse desafio. Ainda tratando da segunda safra, no caso milho, maioria da escolha dos produtores no Brasil. Existe uma outra cultura agrícola que seria uma alternativa ao milho? Mato Grosso, quem tem condições, algodão passou a ser uma alternativa muito boa, mas é um regime, algodão é baile da gafeira, quem está fora não entra, quem está dentro não sai. É muito investimento, tem que ter equipamento. Mesmo com a expectativa de exportação crescer bastante esse ano? Mas é uma cultura que exige uma tecnologia alta e tem que ter beneficiamento lá na região, regra geral, na própria. Então, é uma cultura que não é qual o milho. Eu vou plantar, não vou plantar. Algodão, não. Se você investir em algodão, você vai ter que plantar algodão, porque o investimento é muito alto, você tem que amortizar. Algodão está com preço bom no mercado internacional. No sul do Brasil, você do Paraná tem a opção de trigo. Mas trigo, ano após ano, o preço, chuva na colheita, é difícil. As condições climáticas do Brasil não são as ideais para trigo. E o Brasil parou também investimentos na pesquisa de trigo. Isso é um erro do Brasil. Nós temos hoje uma dependência de mais de 50% do consumo de trigo no Brasil, de trigo importado. E há uma moeda de troca o Brasil. O Brasil exporta carro, exporta geladeira, exporta máquina de lavar roupa para a Argentina e tem que comprar alguma coisa, compra trigo. A nossa briga com a Rússia hoje, por questão de carnes, é porque os russos querem vender trigo também para nós. Há uma oferta grande no mercado mundial de trigo. E o Brasil, então, é uma outra cultura que seria uma alternativa. Algumas oleaginosas em pontos específicos do Brasil, como canola, possivelmente vai haver uma nova geração de plantas, tipo grão de bico e outros, para atender alguns mercados, ervilha, para atender alguns mercados tipo Índia. A Índia, à medida que você traz aquele 1 bilhão de pessoas com poder de compra, eles vão ter que consumir mais grãos, vão ter que consumir mais proteína e possivelmente o Brasil seja um grande fornecedor desses alimentos, mas é uma coisa ainda incipiente. Ainda engatinhando. Né? Mas o Ministério da Agricultura tem, inclusive, colocado esta informação, né, à tona, né, vai, inclusive, lançar nesse mês de fevereiro, ou mês que vem, um projeto envolvendo feijão e pulses, né, que são essas outras oleaginosas, né? Voltando para esse mercado. Voltar para os mercados. Então, você tem na Ásia alguns mercados específicos, e aqui no Brasil também começa a pipocar alguns mercados específicos que precisam ser trabalhados. E o Brasil tem uma vantagem extra, né, Juliana? Se nós investíssemos em irrigação, por exemplo, investir em irrigação, o que eu quero dizer é o seguinte: você criar uma infraestrutura, botar racionalidade no processo de licenciamento, criar condições para que o produtor armazene água. No café está acontecendo isso hoje. Minas Gerais tem muito produtor estocando água para usar na época que ele falta, para não haver quebra significativa na produtividade dele. Se nós usássemos irrigação, e especialmente no milho, a gente não pensaria em colher 100 sacas por hectare, pensaria em colher 300 sacas por hectare. Você muda a figura. Infelizmente, no Brasil, esse ponto, você não tem energia no campo, você tem umas dificuldades homéricas em termos de licenciamento, você tem uma série de problemas. Se em algum momento o Brasil vai virar país sério, aí as coisas vão dar uma revolução nessa área. Continuando falando sobre as culturas agrícolas do país, a gente poderia falar de várias aqui, mas vamos voltar agora para a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar viveu um ano favorável para o mercado de etanol, né? Em especial no segundo semestre de 2017. Quem tinha capital de giro para segurar a produção, quem não tinha vendeu com preço abaixo do custo, mas quem tinha foi um bom ano.
E a expectativa para 2018 é de que o Brasil tenha uma safra mais alcooleira, né? O preço da gasolina subiu no país no ano passado por conta da política de preços da Petrobras, aumento de PIS/COFINS e também por conta do RenovaBio, né? Isso tudo pode estimular ainda mais a produção de etanol no país? Olha, o Brasil depende do RenovaBio, tem que ter uma definição. Cana é um negócio caro, ninguém planta cana para um ano, ele planta cana para 5, 6 anos. Você tem uma máquina com uma colhedeira de cana, alguma coisa mais de 1,5 milhão, você tem uma série de custos muito altos. Então, cana, você tem que mostrar um cenário, não para um ano, para 3, 4 safras. A expectativa do setor é que o RenovaBio comece a voltar a mostrar esse cenário que não tinha. O governo da dona Dilma foi um desastre para o setor. Quebraram empresas, faliram. Por quê? Porque ela segurou o preço da gasolina, o consumidor não vê a pegada do carbono, ou seja, eu vou largar menos carbono na atmosfera. Não, ele olha os 30%. Está com 30%? Eu prefiro botar etanol. Não está? Eu vou na gasolina. E você tinha um preço do petróleo de $32 o barril no mercado internacional. Você estimulou. Hoje, o produto que nós mais importamos é óleo diesel, por exemplo. É uma demanda de combustíveis importados muito grande. O que acontece? Você freou a cana. A cana nós estamos em 590, 600 milhões de toneladas, Centro-Sul, 50 e poucos milhões de toneladas no Nordeste. Então, o que acontece? Para o produtor, ele tem 3 alternativas na cana, que ele usa na medida do possível. Ou ele faz mais etanol, a safra faça ser uma safra alcooeira. Nesse momento, o preço do etanol está melhor que o preço do açúcar. O açúcar chegou a valer 20 centavos de dólar por libra-peso, hoje vale menos de 14. Por quê? Porque o mercado mundial, o Brasil entrou no mercado, ele oferta muito, nós somos 40% do mercado mundial e derruba o preço. E o usineiro, ele usava o açúcar para fazer capital de giro, porque ele consegue vender açúcar para entregar daqui 6, 8 meses e conseguir antecipar pagamentos, ou fazer contratos de adiantamento de contrato de câmbio. Ele consegue fazer isso. Não faz com etanol, mas faz com açúcar. E era uma maneira de ter capital de giro. Nesse momento, o açúcar não remunera tão bem como remunera o etanol, então a tendência é entrar uma safra de mais voltada para o etanol. E você também tem hoje uma situação que o petróleo dobrou de preço. Hoje nós estamos vendo o petróleo no mercado na Europa, o Brent, a $68 por barril. E o WTI, na América do Norte, o West Texas, a 62, ou seja, mudou muito o preço do mercado mundial. E isso faz com que estimule a produção de etanol nos Estados Unidos, que por incrível que pareça, ela é mais competitiva do que a nossa, por incrível que pareça, usa o milho para produzir, só que lá eles não têm o custo do Brasil, essa é a diferença que eles têm. Nós temos um custo de mão de obra, o custo trabalhista, legislação, meio ambiente, uma série de problemas que inibe a produção no Brasil. Então nós estamos estagnados, a produção nossa não aumenta pouca coisa de açúcar e fica na produção também estabilizada do etanol. Nós estamos usando 27,5% do etanol na gasolina, o etanol anidro, que é o grande mercado. Agora, entrando essa safra, eu acho que o mercado vai cair esse etanol. Aqui não vamos pegar o exemplo de Campo Grande. Campo Grande está 3,24, 3,25 o etanol, contra 4 e pouco a gasolina. Então, eu acredito que a hora que entrar essa safra, e as usinas deverão antecipar a produção a partir do mês que vem, deve dar uma queda no preço do etanol, porque o próprio consumidor ele tá sem recursos para botar gasolina e também botar etanol. Então, pode ser que daqui para frente o etanol caia um pouco de preço e volte esse mercado a ser estimulado para o consumo direto, especialmente do etanol hidratado. Seu João, para a gente finalizar, um recado para aquele produtor que está nos assistindo, sempre gosta de ouvi-lo. Olha, o produtor tem que ter muito cuidado com os custos, ele tem que olhar o mercado. Nesse momento, caldo de galinha e prudência não faz mal a ninguém, ele tem que tomar muito cuidado. Ele tem que aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, ainda mais esse ano, um ano eleitoral, que subiu o Lula nas pesquisas, ou o Supremo está disposto a não aceitar, a autorizar a inscrição da candidatura dele, o mercado sobe, vai para a cadeia, o mercado cai. Então você vai ter muitas emoções ao longo do tempo, tem que aproveitar isso. E é um ano de pensar muito na questão de custo. E, se possível, sempre procurar usar tecnologias que
que ele possam dar resposta, mas que tenha um custo acessível. Você hoje, por exemplo, se gasta hoje quase R$900 no caso da soja só com defensivo. Tem que mudar isso aí, tem que fazer manejo integrado de praga, tem que melhorar, usar menos herbicida, você tem fungicida, tem que usar materiais mais resistentes, olhar a questão do solo, ou seja, você tem um dever de casa. Procure, hoje nós temos esses eventos, hoje no caso está passando o show rural lá em Cascavel, é um portal excelente para quem puder ir lá, vai ter outros no Metoque, em todo o Brasil tem isso. Vá lá, discuta, converse e se agregue, se junte. Não esqueça nunca que no Centro-Oeste tem um ditado que cateto fora do rebanho é comida de onça. O produtor também tem que se unir, tem que se juntar. Caso contrário, ele perde a sua capacidade de sustentabilidade, especialmente a financeira. Recado dado, então. Obrigada, seu João. Bom trabalho para todos vocês. Obrigado pelo pessoal que está nos assistindo. Este foi a nossa entrevista de hoje. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, os últimos destaques sobre o mercado do milho aqui no Brasil. Voltamos já. Na tarde desta última segunda-feira, o programa Pecuária BR do Canal do Boi promoveu um debate sobre o FunRural. Advogado, tributarista, representante de classe e outros especialistas do setor se reuniram para debater este assunto tão polêmico no meio. Vamos acompanhar um trecho deste debate. Foram 24 vetos nesta lei, um número bastante elevado, que envolveu não só apenas a questão da multa, mas também questões envolvendo a utilização de prejuízo fiscal, que foi vetado, e até mesmo a não cumulatividade do FunRural, que também foi vetado, que era algo bastante importante para a classe. Esses vetos, é uma prerrogativa do presidente da República em fazê-lo, e ele assim o faz através de orientação da sua assessoria. Todavia, esse veto ele pode ser rediscutido. A surpresa não vem só do veto do presidente com relação à multa, né? Que havia uma previsão de 100% de desconto na multa. Foi mantida com relação aos juros, a multa não foi mantida, mas a surpresa, esse imbróglio todo, vem do STF, da nossa Corte Suprema. Em 2010, sinaliza a todos os produtores rurais que é inconstitucional esse tributo e, de repente, em 2017, num novo julgamento, afetando aí todos os outros processos em todo o país, vem e inova dizendo que não, agora é constitucional. Então, isso que eu acho que é a maior surpresa, talvez, aqui. Enfim, a multa, lógico, é algo muito ruim também, mas já é num desespero da própria classe em acionar seus parlamentares para que se parcelasse pelo menos o tributo. Porque aquilo a Receita, por diversas vezes, ameaçou de inscrever em dívida ativa os produtores, que alguns produtores foram até notificados para que, de forma espontânea, declarassem seus débitos, e a Frente Parlamentar do Agronegócio, até liderada aí pela deputada Tereza Cristina, conseguiu, como ela bem disse hoje, não é o ideal, mas já é algum alívio para a classe produtora. Pelo menos um parcelamento e um momento que se dê para, pelo menos de entrada, aí 2,5%, salvo engano, do valor do débito consolidado. E mais o restante em mais de 176 parcelas, e caso o prazo não seja todo suficiente para a quitação do débito, ainda com a possibilidade de expansão de mais 60 meses. E o prazo termina agora em fevereiro, né, João? Até que dia o Congresso tem que se reunir, uma sessão conjunta para analisar os vetos? O prazo hoje para a adesão desse refis é dia 28 desse mês. Só que hoje, em uma palestra no Sindicato Rural aqui de Campo Grande, ela demonstrou bastante a motivação dela, que hoje voltaria a Brasília para se tentar um projeto de lei aqui já para expandir isso para pelo menos mais 30 dias, para que se dê prazo para os produtores. Mas hoje, como está na legislação, até dia 28 desse mês. Produtor nenhum deve coisa alguma. No caso da carne, depositário fiel, os frigoríficos. O que está acontecendo é uma pegadinha para ver se o produtor se declara assumindo o que não é dele. A Receita Federal, ela tem que notificar os frigoríficos.
Eles seriam os devedores. Nunca um produtor rural. E se ele não deve, como é que ele vai pagar multa? Também nós vamos recorrer disso. Sei que a deputada está falando que já é alguma coisa, 2,5% e não sei o quê. Pegadinha nenhuma a Crisul atende. Nós estamos cansados de pagar impostos. Fundo Rural tem outra coisa, é para atender previdência rural. Qualquer empregado rural já atende com o seu patrão aquilo que lhe cabe a cota à parte. Porque em folha de pagamento se desconta a previdência. Então você está fazendo uma bitributação. Você quer receber na folha e quer receber nas mercadorias que você produz. O governo tem que escolher. É de um jeito ou do outro. Se ele quer pelas mercadorias, na folha não pode estar, não pode se cobrar. Porque tudo, Zaidan, é para a previdência rural. Seria na negociação, a venda do boi gordo, por exemplo, então, para a indústria. Claro. Que tem esse 1,5%, mas tem o cenário. Como está acontecendo agora. Eu mesmo matei boi há 15 dias atrás, eu recebi sem o Fundo Rural. Quem é que está com o dinheiro? Frigorífico. A Receita Federal tem que buscar o dinheiro em quem tem o dinheiro, em quem reteve o dinheiro. Quem é o quê? Depositário fiel. O produtor, ele não consegue vender, o João Pedro sabe disso, sem que... Este foi um trecho do debate promovido nesta última segunda-feira pelo programa Pecuária BR, que debateu o Fundo Rural. Você que quer ter acesso a toda essa mesa redonda, é só acessar o canal do Boi no YouTube. Lá você encontra todo o material feito. E por aqui a gente segue com o programa. Vamos agora ao quadro Agricultura BR Responde. A participação de hoje vem lá do estado do Paraná. Quem mandou mensagem para a gente foi a Camille, do município de Nova Tebas. Queria que vocês falassem a previsão do tempo para Nova Tebas. Camille, para você e para os demais telespectadores do Paraná, a Juliana Rezende traz os detalhes. Respondendo à dúvida da telespectadora Camille, da região de Nova Tebas, na área central do estado do Paraná, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos dias nesta região. Bom, os últimos dias foram marcados por tempo mais seco, chuvas de fraca intensidade no estado do Paraná e, por conta disso, a umidade do solo diminuiu. Os índices agora em grande parte do estado paranaense ficam em torno de 80%. Nos próximos 5 dias, as instabilidades vão voltar a atuar no sul do Brasil e também no estado do Paraná. Só que é uma chuva mais fraca, que deve ficar mais concentrada em períodos da tarde e também da noite e devem ter curta duração. Então é uma chuva de fraca intensidade que não tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Mas essa situação já começa a mudar durante a segunda semana. As instabilidades voltam a ganhar bastante intensidade no estado do Paraná entre os dias 12 e 16 do mês de fevereiro. Aí sim, dessa vez, temos previsão de pancadas mais fortes, com risco até para temporais. Então, o volume de água dessa vez é bastante elevado, poderá alcançar até 70 milímetros no centro e no oeste do Paraná, enquanto que na faixa leste as pancadas são mais fortes ainda e o volume de água pode até alcançar 100 milímetros em 5 dias. Só que essa chuva forte já não dura muito tempo. No decorrer da terceira semana, as instabilidades já perdem intensidade, mesmo assim, a chuva ainda segue persistindo no estado do Paraná e também na região de Nova Tebas. Só que dessa vez as instabilidades perdendo intensidade, o volume de água volta a ser menor. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades voltam a ganhar mais intensidade na região de Nova Tebas e em todo o estado do Paraná. Isso traz cenários mais otimistas para os produtores da região. Isso porque essa chuva tem potencial para conseguir aumentar cada vez mais os índices de umidade do solo na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. E obrigada a você, Camille, por ter participado. Um abraço a todos por aí. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E
a gente fala agora de milho e da nova projeção do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, sobre a safra do cereal no estado. Olha, o IMEA apresentou nesta última segunda-feira a nova previsão, revendo os números de área, de produtividade e produção, na comparação com a projeção apresentada no mês de dezembro. Em relação à área plantada com milho no estado nesta safra 17/18, houve uma elevação de 5% em relação à estimativa apresentada em dezembro. A área é agora projetada em 4.460.000 hectares. Segundo o IMEA, foi a parcial recuperação dos preços nos últimos meses que estimulou esse aumento na área plantada. Apesar do aumento em relação à expectativa anterior, a área plantada com milho no Mato Grosso ainda assim fica menor do que a do ciclo passado, em mais de 5,6%. Na comparação com dezembro, no que diz respeito à produtividade média, aí o IMEA mudou também os números, mas desta vez para baixo. Recuo de 2,2% em relação à expectativa de quanto que as lavouras de milho no estado renderiam. Neste momento, o IMEA projeta a produtividade média a nível estadual em 94,9 sacas por hectare. Segundo o Instituto, a expectativa de redução nos investimentos tecnológicos desta nova safra é que acaba limitando o rendimento médio das lavouras por lá. Em frente a isso, há uma mudança também na expectativa de produção do milho no estado, quanto que o estado vai colher. Ela fica maior do que o projetado em dezembro por conta do aumento de área. Mesmo com a queda na produtividade estimada, a produção deve ficar em 2,7% mais alta em relação ao estimado em dezembro. Safra de milho no Mato Grosso é agora projetada então pelo IMEA em 25.400.000 toneladas. Mercado futuro do milho agora em destaque aqui no Agricultura BR. A gente dá uma olhadinha em como os negócios estão sendo travados nesta terça-feira para o milho negociado no Brasil. É a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, que tem a negociação do cereal. A commodity vem com alta para as posições de mais curto prazo, mas os negócios sendo feitos hoje para entrega em setembro vêm com baixa. Milho negociado na Bolsa Paulista para entrega em março vem agora R$ 33,70 cada saca, elevação de 0,24%. Posição de maio sobe 0,21% agora e negocia cada saca R$ 33,27. Setembro de 2018 cai 0,53% agora, com os negócios por saca a R$ 31,97. De olho agora no mercado futuro do milho no cenário internacional. É a Bolsa de Chicago referência para essa commodity em todo o mundo. Nesta terça-feira, milho vem subindo por lá, sobe mais de 0,5% agora, acompanhando a alta que a gente vê também para a soja. Milho para entrega em março sobe 0,69%. Vem negociado a $3,61 mais 25 por bushel. Posição de maio, $3,69 por bushel, continua subindo o milho por lá. Julho, $3,76 mais 75, elevação de 0,66%, enquanto a posição de setembro vem na máxima do dia, $3,83 mais 75, subindo 0,65%. É hora de mais um intervalo. No próximo bloco, o mercado do café é o destaque por aqui. E ainda hoje a gente trata também sobre a cadeia produtiva do leite. Não saia daí, voltamos em instantes.
As exportações do agronegócio paulista registraram alta em 2017. Gustavo D'Angelo tem mais informações. Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola, vinculado à Secretaria de Agricultura, as exportações do agronegócio em São Paulo registraram crescimento de 5,1% em 2017, ao atingir 18 bilhões 840 milhões de dólares. O saldo da balança do setor foi superavitário e chegou a 13 bilhões e 900 milhões de dólares, uma vez que as importações também subiram, porém em menor ritmo, atingindo 4 bilhões 940 milhões de dólares. No ano passado, o destaque nas vendas externas do setor foi o complexo sucroalcooleiro, que representou 90,5% do total comercializado, seguido pela carne bovina e sucos, cujo faturamento obtido chegou a 1 bilhão 850 milhões de dólares. Produtos florestais com 1 bilhão 720 milhões de dólares e complexo da soja com 1 bilhão 340 milhões de dólares completam a lista dos 5 principais itens exportados pelo agronegócio no estado. Com relação ao destino das exportações paulistas, a União Europeia ocupa a primeira posição, com 2 bilhões 840 milhões de dólares, o que representa 15,1% das vendas do agronegócio, sendo sucos, café e carnes os principais produtos adquiridos. A China ocupa o segundo lugar, com 11,6%, sendo 50,3% deles referentes ao complexo soja e 21,6% do grupo de carnes. Na sequência, aparecem os Estados Unidos, tendo os 2 principais grupos de produtos, sucroalcooleiro e sucos, mais de 50% de representatividade. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a gente segue no sudeste do país. Isso porque a principal região produtora de café do Brasil, no sudeste, em especial Minas Gerais, tem recebido um volume de chuva mais forte nos últimos dias. Vamos saber com a Juliana Rezende agora como que fica a previsão do tempo daqui para frente por lá. O estado de Minas Gerais vem recebendo altos volumes de água ao longo dos últimos dias. Isso porque um corredor de umidade acabou se intensificando próximo ao estado de Minas Gerais. Uma área de baixa pressão se formou também na costa do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. E esses 2 sistemas acabaram garantindo a intensificação das chuvas. Por conta disso, houveram episódios de pancadas de forte intensidade, inclusive até temporais. Essas instabilidades tiveram potencial para aumentar de maneira bastante expressiva a disponibilidade hídrica do solo em todo o estado mineiro. Agora temos índices de 90% até 100% em algumas áreas do interior de Minas Gerais. Nos próximos 5 dias, as instabilidades ainda vão seguir atuando em grande parte do estado de Minas Gerais. Este corredor de umidade que atuou agora ao longo dos últimos dias já perde configuração, então as instabilidades ainda vão seguir atuando, só que dessa vez de maneira mais fraca. Então o volume de água vai ficar mais elevado aqui na faixa oeste, até o sul de Minas Gerais, em torno de 50 milímetros. Nas demais áreas, as pancadas ainda devem seguir acontecendo, só que o volume não passa de 30 milímetros. No decorrer da segunda semana, as instabilidades vão voltar a ganhar mais intensidade apenas aqui no extremo sul do estado mineiro. Nas demais áreas, a chuva perde força e as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isoladas, tanto que o tempo mais seco até vai voltar a predominar. Essas pancadas de chuva muito fracas acabam acontecendo principalmente entre os períodos da tarde e também da noite, e geralmente tem curta duração. No decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 21 do mês de fevereiro, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de intensidade no estado de Minas Gerais, e é principalmente os municípios da região central do estado mineiro que devem receber as pancadas mais expressivas e também com volumes mais elevados. Poderão alcançar até 50 milímetros aqui na região central e também na faixa leste do estado de Minas Gerais. Nas demais áreas, chuva ainda é significativa, volumes de até 30 milímetros que devem ocorrer na grande parte do estado de Minas Gerais. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades, se comparadas com as últimas chuvas, agora perdem mais intensidade. O volume de água já não deve ser tão expressivo. Mesmo assim, as instabilidades seguem atuando no estado de Minas Gerais e o solo também deve seguir com umidade mais elevada na região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo.
E o mercado do café no Brasil reagiu positivamente nesta última segunda-feira. Com o dólar em alta aqui no país, o mercado do grão na Bolsa de Nova York geralmente cai e isso faz mudar também as cotações no nosso país. A gente acompanha agora, em primeiro lugar, como foi a operação com o mercado de café arábica no Brasil. Elevação acontecendo nesta última segunda-feira. O preço da saca de 60 quilos do grão tipo 6, bebida dura para melhor, fechou a R$ 440,31 no estado de São Paulo. O acumulado deste mês de fevereiro, no entanto, ainda é negativo para o mercado de arábica no país, queda de 0,87%. A gente acompanha agora como que o mercado em Nova York vem operando nesta terça-feira. O mercado, neste momento, vem operando com forte elevação, recuperando algumas posições. Vale lembrar que o mercado de arábica opera com valor satisfatório em cerca de $1,30 por libra-peso. A $1,21, como a gente está vendo aí, valores estão bastante pressionados. A posição de março vem a $1,21 mais 35, recuperando hoje 1,25%. Posição de maio também sobe bem, mais de 1% agora, com negócios a $1,23 mais 50. Julho, últimos negócios a $1,25 mais 90 e a posição de setembro deste ano, $1,28 mais 30 por libra-peso, sendo que chegou quase a $1,30 na manhã deste dia. O mercado de café Conilon também teve um dia de alta nesta última segunda aqui no Brasil. O preço da saca de 60 quilos, negociado no estado do Espírito Santo, subiu mais de R$ 2,00 no dia de ontem, veja só. O valor saiu de R$ 316,08 na última sexta, dia 2 de fevereiro, e abriu a semana em R$ 318,76. É alguma recuperação neste mercado que agora tenta encontrar um novo preço base. O mercado de Conilon já caiu muito no Brasil nos últimos períodos em função da recuperação da safra passada e também da expectativa de uma safra positiva também em 2018. No cenário internacional, a queda que tem sido vista recentemente tem a ver com o Vietnã e também a Indonésia, dois países grandes produtores da variedade Conilon, lá fora chamada de Robusta. Vamos acompanhar como que o mercado vem operando nesta terça-feira. Vem com alta também, as posições sobem próximos a 0,80%, 60%. Março vem a $1.796 por tonelada, alta de 0,89%. Posição de maio, $1.763, elevação de 0,62%. O café Robusta, negociado na Bolsa de Londres para entrega em julho, opera agora com alta de 0,44%, negociando cada tonelada a $1.791 e setembro, $1.795, agora reduziu para $92 por tonelada. Veja que na coluna cotação máxima a gente vê que a posição de março, a de mais curto prazo, já passou de $1.800 ao longo desta terça-feira. Vale a gente lembrar que o piso de referência para este mercado é $2.000 por tonelada, então dá para enxergar assim o quanto que o mercado vem depreciado. Você está acompanhando nestes dias aqui na programação do Canal do Boi um pouquinho do que aconteceu na Feira Agrícola de Verona, na Itália, nestes últimos dias. A feira, que é uma das mais tradicionais da Europa, encerrou nesta última segunda-feira. O deputado federal Evair de Mello, do PV do estado do Espírito Santo, foi à feira representando o Brasil e mandou materiais exclusivos para a gente exibir para você aqui pelo Canal do Boi. Um dos debates que ele encontrou por lá bastante
fervorosos foi a respeito da cadeia produtiva do leite. Vamos ver o que ele diz. Bem, gente, um dos debates mais acalorados que eu tenho acompanhado aqui em Verona essa semana na Itália, na ocasião da feira agrícola, é sobre a cadeia produtiva do leite. Com a abertura do mercado europeu, das fronteiras dos países participantes do mercado europeu, a Itália teve um impacto muito grande na cadeia do leite. Os países do leste europeu, com produção mais barata, com menos tecnologia, com produtores com regras sanitárias menos exigentes, por consequência disso, o custo mais barato, descarregaram esse leite todo aqui na Itália. 30 mil propriedades só na região do Vêneto tiveram que sair da atividade. Quem ficou, em torno de 3 mil produtores, encontraram esse caminho, produzindo queijos com alto valor agregado. Mas precisamos fazer esse debate no Brasil. As nossas fronteiras estão escancaradas e produtores de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, estão sofrendo muito, com leite barato entrando e competindo de forma desigual com os nossos produtores de leite. Que façamos o que a Itália fez na parte da qualidade, produzir queijo, produtos lácteos de alto valor agregado. Mas precisamos fazer esse debate de fechar as nossas fronteiras e assim conseguir manter a renda e produtores rurais na atividade. Veja ainda hoje aqui no Agricultura BR que a Justiça libera a exportação de animais vivos pelos portos do país. Voltamos já com esta e outras informações. A Justiça Federal suspendeu na noite desta segunda-feira a liminar que impedia a exportação de animais vivos pelos portos brasileiros. Com isso, os mais de 25 mil bovinos que estavam confinados em um navio no Porto de Santos, por conta da determinação anterior de mantê-los no Brasil, enfim seguiram viagem para a Turquia. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região acatou o pedido da Advocacia Geral da União e determinou a suspensão da decisão que impedia a exportação de animais vivos para abate no exterior em todo o território nacional. A confusão teve início na semana passada, quando um juiz acatou um pedido de liminar feito por uma ONG, que alegou que os animais estavam recebendo maus tratos. Na decisão, o juiz suspendeu os embarques em todo o território nacional. No domingo, no entanto, o juiz que determinou esta situação determinou o imediato início da viagem da embarcação para a Turquia, acatando os recursos da AGU. É hora de mais uma previsão do tempo por aqui. A região em destaque agora é o sul do país. Juliana Rezende tem os detalhes. Após períodos de tempo mais seco, o sul do Brasil vai voltar a receber instabilidades agora ao longo desta semana, principalmente mais para o final da semana. A disponibilidade hídrica do solo no sul do Brasil, com as pancadas mais escassas, diminuíram bastante. Aqui no extremo sul gaúcho, os índices já ficam em torno de 20%. Nas demais áreas, como o solo já se encontrava com bastante umidade, a disponibilidade hídrica, apesar de ter diminuído, ainda segue com índices elevados de até 80% aqui nessas áreas em azul. Então, nos próximos 5 dias, as instabilidades vão voltar a atuar na região sul. Essas instabilidades retornam aos poucos e ainda com fraca intensidade. Então, pelo menos até o dia 11 do mês de fevereiro, tem previsão de chuva nos 3 estados, mas são aquelas pancadas de fraca intensidade, de curta duração e que geralmente ocorrem no final do dia. O tempo mais seco ainda deve seguir predominando, principalmente entre a manhã e a tarde, até pelo menos durante esta semana. No decorrer da próxima semana é que a chuva ganha cada vez mais intensidade na região sul. Não vai ser uma chuva abrangente, também bem distribuída. Acontece que o norte do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná é que devem receber as pancadas mais expressivas de chuva. Essas instabilidades vão estar associadas a uma área de baixa pressão que consegue aumentar
as instabilidades na região. Então tem previsão de chuva forte, principalmente no estado do Paraná, que deve receber acumulados de 70 até 100 milímetros, especialmente na região metropolitana da capital do estado paranaense. Então, já no decorrer do terceiro e último período, essa chuva já começa a perder intensidade. Então, mesmo assim, ainda teremos previsão de chuva nos 3 estados, só que o volume agora de água que não deve ser tão elevado. Não deve passar de 30 milímetros aqui no interior do Rio Grande do Sul, no noroeste, oeste de Santa Catarina e também no sudoeste do estado do Paraná. Nas demais áreas, chuva fraca e com baixos acumulados na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigada, Juliana. Até mais. E durante a sua visita à Feira Agrícola de Verona, na Itália, o deputado federal Evair de Mello também foi conhecer de perto como é a produção agrícola do país, fora do ambiente do evento. Na cidade de Treviso, viu como funciona o sistema de produção de uma verdura bastante popular por lá. Olá, minha gente. Hoje, fazendo a parte externa da Feira Agrícola de Verona, nós viemos a Treviso conhecer as propriedades típicas, mais ou menos como se fosse essa integração nossa do agroturismo, que é a produção e comercialização da propriedade. E, é claro, conhecendo o trabalho que a Europa e a Itália e a região do Vêneto tem muito bem, que é a indicação geográfica de produtos típicos. E aqui vocês vão observar comigo uma estufa do radite de Treviso. Para nós, como se fosse uma chicória. Essa planta que está aqui comigo, ela é levada ao campo mais ou menos no mês de julho e fica até outubro. Depois ela é recolhida e por 20 dias fica nessas caixas plásticas dentro de água corrente. Vocês podem observar dentro dessa água corrente. E depois de 20 dias, ela sai dessa formação e ela fica nesse estágio aqui, ó. Vocês podem observar no campo. Agora nós vamos sair daqui e vamos depois, então de 20 dias que ela está aqui, ela vai ser beneficiada. Agora nós vamos conhecer o beneficiamento do radite de Treviso. Quero convidar vocês à parte mais gostosa do radite de Treviso, que é a parte da degustação. E olha que interessante. Geleia de radite, uma espécie de patê, de pasta, também importante. Aqui o radite sendo misturado com abóbora, com tantas outras coisas. E se vocês me permitirem agora também eu vou provar o radite de Treviso. O último destaque desta edição é para a soja aqui no Brasil. Isso porque o país alcançou os 100% de exportação do grão previstos para este ano comercial 2016-2017. Segundo o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, o Brasil exportou entre fevereiro de 2017 a janeiro de 2018 68.809.000 toneladas de soja, alcançando o total esperado para esta safra, que era de pouco mais de 68 milhões de toneladas do grão. Por fim, a gente dá aquela última conferida na soja negociada na Bolsa de Chicago e também no dólar aqui no Brasil, os dois fatores que compõem o preço da soja no país. Ambos estavam subindo nesta terça-feira e a soja, pelo menos, continua em alta. Soja vem aumentando, então, essa elevação ao longo desta terça-feira. Agora já apresenta posições acima de 10 dólares por bushel. Março vem a 9 dólares 78 centos mais 75, com alta de 0,92%.
Os negócios para entrega em maio operam a $9,90 por bushel, elevação de 0,89%. Posição de julho sobe agora 0,85%, vem a $9,99 mais 75, sendo que já chegou aos 10,02 na cotação máxima do dia, e a posição de agosto, ela supera agora a marca dos 10, vem a $10, 1 cento mais 75 por bushel, elevação de 0,80%. O que tem influenciado o mercado da soja diretamente é o clima sobre a Argentina. O país, que é o terceiro maior produtor de soja comercialmente falando em todo o mundo, tem passado por um clima seco e as projeções de previsão climática indicam até o retorno das chuvas em breve, mas não de maneira tão satisfatória, que faz o mercado especular que pode haver alguma quebra de safra por lá. Por isso, eleva as cotações em virtude de uma possível oferta menor. Aqui no Brasil, o dólar comercial vem subindo nesta terça-feira. Já esteve bem mais alto ao longo do dia, passou dos R$ 3,27, mas agora vem aos R$ 3,25 mais 6. A alta no momento é de 0,24%. O fechamento da moeda norte-americana no país e o resumo do que aconteceu de mais importante no agronegócio neste dia, você acompanha na terceira edição do Agricultura BR, que, não se esqueça, começa às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília. Por enquanto é só. Obrigada pela companhia e até mais.